queridos, canal Davi Tavares aqui. Desde já eu queria pedir que você se inscrevesse no meu canal, curtisse o vídeo e compartilhasse, isso é, se você gostar da opinião que eu estarei repassando a respeito dessa pandemia que está assolando a nação, está assolando o mundo. Mas pessoal, e aí? Quem está certo? Os cristãos que ainda continuam indo para os cultos no templo ou aqueles que decidiram ser exemplo para a sociedade e ficar dentro de casa? O que eu tenho observado durante esses dias é que está havendo uma certa briga infantil entre os próprios evangélicos. Esses dias eu estava vendo um vídeo de uma pastora, que eu não vou citar o nome, uma pastora que inclusive eu admiro muito, gosto das músicas dela, e ela acabou citando a sua opinião. Ela acabou dizendo naquele vídeo que, na opinião dela, a igreja deve ser exemplo e deve ficar em casa, deve fechar os seus templos. Se ela parasse bem aí, tudo bem, mas ela encerrou o vídeo chamando os pastores que não fecharam o templo de charlatões. E do outro lado, nós temos exemplo de outros pastores que rebateram a tal pastora, afirmando que não vão fechar os templos, mas, se possível, eles irão mandar o povo parar de ir para o templo, mas eles estarão ali à disposição da sociedade. Eu quero dizer para você que nesse vídeo eu não vou escolher nenhum partido. Na minha opinião, eu acredito que todas as igrejas, cada igreja e cada pastor tem a sua atitude particular. Na minha igreja, por exemplo, nós continuamos nos reunindo. Claro que nós estamos tomando algumas providências de como acontecerão esses cultos e qual deve ser a atitude de cada membro da igreja ali. Mas a questão que eu quero trazer para vocês é o seguinte: o que importa não é se os cultos continuarão acontecendo nos templos, o que importa não é se você vai decidir ficar em casa durante o final de semana, como a maioria dos brasileiros, mas o que importa é aquilo que está aqui em Marcos, capítulo 16, versículo 17. Preste bastante atenção no que Jesus falou para a igreja antes de subir. Estes são os sinais que acompanharão os que tiverem crido. Em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Imporão as mãos sobre os enfermos e estes ficarão curados. Queridos, a palavra do Senhor nos falou que no princípio das dores, aquilo que antecede o tempo do fim, a Bíblia fala lá em Lucas capítulo 21 que haveriam pestes, haveriam fome em toda a parte do mundo e haveriam grandes terremotos. A primeira lição que nós precisamos aprender aqui é que é inevitável que nós, como igreja, mesmo sendo servo de Cristo, é inevitável que nós não venhamos viver durante esse tempo. A Bíblia diz que antes do fim, antes da vinda de Cristo, todo mundo passará por isso. Mas por que eu li esse texto com vocês, queridos? Eu queria ter como base apenas o final que fala a respeito de um assunto bem interessante: pegarão em serpentes e se beberem algum veneno mortífero, nada sofrerão. Existe uma certa passagem lá em Atos que Paulo estava sendo levado para Roma e durante essa viagem o navio afunda e Paulo, junto com os demais prisioneiros, pararam ali na ilha que estava em Malta. E a palavra do Senhor vai nos dizer que eles foram acolhidos naquele lugar e ali ao redor de uma fogueira, uma cobra venenosa avançou em cima de Paulo e o envenenou. E a palavra de Deus diz que aqueles homens se assustaram e falaram: esse homem deve ser um criminoso, porque ele se livrou da morte, mas a justiça não deixa de persegui-lo. E passaram as horas, aqueles homens viram que nada de ruim aconteceu com Paulo, e eles começaram a ter Paulo como um Deus, e outros começaram a ter Paulo como um homem santo. E uma coisa interessante, queridos, o que eu quero trazer para vocês aqui é o seguinte: independente se você vai sair de casa para ir para a igreja ou não, se apresente para a sociedade como um instrumento de cura. O que eu estou querendo dizer para você, o que vai definir se você está tomando a decisão correta é o seguinte: quando essa epidemia começar a se alastrar,
Você vai ficar com medo, como as pessoas que estão lá fora estão com medo, ou você vai alimentar a fé das pessoas, demonstrando que o Deus que você serve é o Deus que cura e é o Deus que é maior do que essa epidemia. O que vai definir a sua diferença nesse momento é se você vai se acovardar, se você vai fugir das pessoas com medo de pegar esse certo vírus, ou se a partir do momento que uma pessoa lhe procurar, você vai ter coragem de impor a mão e ministrar ali a cura. E você vê que o sinal acompanhou Paulo. Agora eu pergunto para você, será que esses sinais também habitam dentro de você? Quero dizer para você que o Deus de Paulo é o meu Deus e o seu Deus. Essa epidemia ela pode me pegar, essa epidemia pode te pegar de surpresa, mas epidemia nenhuma tem mais força do que o Deus que nós servimos, porque estes sinais acompanharão os que creram. Não é coronavírus, não é epidemia nenhuma que irá nos fazer mal. Mas ao invés de ficar com medo dessa epidemia, eu queria convocar você, como igreja do Senhor, a impor as mãos sobre aqueles que estão com medo, a alimentar a fé daqueles que estão amedrontados. Esse é o melhor momento para nós mostrarmos que tipo de igreja nós somos. Respeite a decisão que o seu pastor tomou, respeite a decisão que outra igreja que você não faz parte tomou. Independente de tudo, é necessário que nós sejamos a solução e nós sejamos a cura para a sociedade nesse momento. Deus lhe abençoe, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.